Olá! Antes mesmo de nós seguirmos a Cristo Jesus, o Senhor Jesus diz que nós devemos renunciar a nós mesmos, que nós devemos carregar a nossa cruz todos os dias da nossa vida. Renunciar a nós mesmos não significa nós anularmos o nosso eu, mas significa entender que quando eu me entrego para Cristo, já não é mais a minha vontade que deve reinar, mas sim é a vontade de Cristo que deve reinar sobre a minha vida. Nós não devemos ir simplesmente para a igreja para querer fazer aquilo que nós achamos melhor ou para imitar o que todo mundo faz, mas nós devemos estar dentro da igreja perguntando sempre para Deus: será que isso realmente te agrada? Será que se eu falar assim ou se falar assim ali, será que isso realmente agrada ao Senhor ou não? Pois quando nós nos tornamos cristãos, não é sobre nós, é sobre Cristo. Então, se Deus te diz, renuncia a ti mesmo, tu deves renunciar, porque não existe um evangelho sem renúncia. Deus diz que você deve andar em santidade, você deve andar em santidade. Deus diz que você deve deixar a bebedeira, você tem que deixar a bebedeira. Você tem que deixar a fornicação, tem que deixar o adultério. Você que é feiticeiro tem que deixar a feitiçaria, tem que deixar os teus pecados, porque há necessidade de você tomar essas atitudes antes mesmo de você seguir a Cristo. Tomar a nossa cruz significa que nós seremos rejeitados, seremos perseguidos, mas tudo isso por causa de Cristo. Porque quando nós fecharmos os nossos olhos aqui e estivermos diante do Senhor, nós iremos dizer: valeu a pena por tudo aquilo que nós passamos na terra. Porque nós fomos salvos, nós vencemos porque o nosso Senhor Jesus venceu. Então saiba que se você diz seguir a Cristo, mas continuas na fornicação, continuas no pecado e achas o pecado totalmente normal, uma coisa totalmente normal na tua vida, então tu precisas realmente fazer um exame interior para que realmente tu possas deixar este pecado. Porque no reino dos céus não entra absolutamente nada sujo. Deus, ele ama o pecador, mas não ama o pecado. E é por causa disso que nós, pelo poder do Espírito Santo, nós devemos deixar a nossa velha criatura, para que assim Cristo possa nos moldar e nós sermos uma nova criatura em Cristo Jesus. É pelos frutos que as pessoas vão realmente entender que nós pertencemos a Cristo. É pelos frutos que as pessoas vão entender que nós agora já não pertencemos mais a nós mesmos. Então saiba que o Senhor Jesus diz que antes mesmo de me seguir, você precisa renunciar a ti mesmo. Você precisa tomar a tua cruz. Estar disposto todos os dias a tomar a tua cruz. E quando Jesus fala, siga-me, é para nós andarmos na mesma direção que ele andou quando ele estava aqui nesta terra. Jesus, quando veio nesta terra, ele veio para nos mostrar a maneira de viver que o nosso Deus realmente exige de nós seres humanos. Não é perfeição. É claro que nós não vamos chegar na perfeição de Cristo Jesus, mas Cristo Jesus foi um exemplo da maneira de viver que Deus realmente quer. Então Deus, ele quer que nós sigamos Jesus Cristo vivendo em obediência, nos esvaziando de nós mesmos, vivendo em humildade, sendo sinceros uns com os outros e principalmente com Deus, e entre outros os frutos do Espírito Santo que estão descritas na palavra do Senhor. Então, que realmente nós possamos reconhecer todos os dias que antes mesmo de nós seguirmos a Cristo Jesus, é necessário nós renunciar a nós mesmos, tomar a nossa cruz e seguir o nosso Senhor Jesus Cristo todos os dias. E se você já segue o Senhor Jesus já há 2 anos, então multiplica este número por mais 4 anos. Se você segue há 4 anos, multiplica por mais 8 anos. Não desista de Cristo por conta das circunstâncias da vida, mas permaneça em Cristo Jesus
porque daqui a pouco nosso Senhor Ele vem, ou daqui a pouco nós realmente estaremos com Ele. E eu sempre digo que quando eu estiver na presença do meu Senhor, eu apenas direi: valeu a pena por tudo aquilo que eu passei, porque cá eu estou na glória com meu Senhor. Que Deus possa te abençoar. Se você chegou até aqui ao fim, eu peço com que coloques o teu like para que mais pessoas sejam abençoadas com esta palavra. Amém.